Olá, vamos então para a nossa segunda e última parte da discussão, que eu trago sobre fundamentos do ensino, certo? Na nossa primeira parte, a gente trabalhou um pouquinho, eu explanei um pouco a respeito do sistema educacional enquanto estrutura, do direito e legislação, como surge e por que surge todo esse debate. Então eu trouxe alguns processos históricos e trouxe também algumas leis normativas e decretos. Agora a gente vai trabalhar as disputas dentro desse contexto legal, tá bom? As leis de diretrizes e bases, o sistema educacional, vou recompor agora o sistema educacional, tá? E eu vou trabalhar um pouquinho também a respeito da educação básica no contexto de verbas para o ensino obrigatório. Vale lembrar, o nosso ensino obrigatório aqui no país, ele vai dos 4 anos aos 17, tá bom? Então, esse é o período obrigatório de educação, certo? É o momento onde todas as pessoas nessa faixa etária, elas precisam estar dentro de uma sala de aula obrigatoriamente. Senão a pessoa responsável por esse jovem, por essa criança, tá? Será chamado a responder o motivo do porquê tal ser não se encontra dentro de uma escola, tá bom? Também lembrando que muitas vezes nós temos crianças, infelizmente, muitas vezes nós temos crianças que estão hospitalizadas, ou que, dada a sua condição, recebem também alguns outros tratamentos, tá? Mas a gente tem a inclusão e no que diz respeito a deficiências e transtornos, quando há esse tipo de ação, esse tipo de sujeito, tá? Esse sujeito está incluso dentro dessa obrigatoriedade, tá bom? Bom, vamos lá. Com relação a disputas, eu coloco disputas, como tema, muito mais porque, como eu disse, direito a gente conquista, E no que diz respeito a essas conquistas, uma coisa tem que ficar, eu vou trazer para vocês alguns pareceres, e algumas normativas, tá? Então tem por exemplo, do Conselho da Constituição Federal de 88, que coloca a educação como um direito social, tá? Então nós estamos dentro da Constituição Federal, quando a gente vai falar de educação. E aí o artigo 105, traz o pleno desenvolvimento da pessoa como processo educacional, o preparo para o exercício da cidadania, porque você não necessariamente, você nasce sujeito, mas a cidadania é algo que você adquire, em conjunto com todo o seu processo formativo, porque senão você é um animal, um animal humano, tá? E aí dentro do nosso estado, dentro do nosso território, então, a gente realiza o preparo para o exercício da cidadania onde? Na escola. Por isso que a escola é uma instituição, a família é outra, a polícia é outra, nós temos instituições distintas e a cada uma delas essas normativas vão se complementando, tá? E por fim, a qualificação para o trabalho. Então nós temos um tripé, tá? Dentro da educação. Primeiro, é o pleno desenvolvimento da pessoa. Entendam pleno como pleno para a pessoa e não para você, tá? Porque às vezes a gente olha e fala assim, vamos seriar, que a gente estava falando da discussão da seriação. Vamos seriar a criança aqui ela tem que saber necessariamente isso, esse dia, essa hora, esse momento. Aí você faz a avaliação e a criança, por exemplo, não compreendeu ou compreendeu de uma outra forma, está dentro do processo de desenvolvimento dela. Uma coisa é não gerar possibilidade de desenvolvimento de acordo com os nichos sociais que nós temos. Outra coisa é nós gerarmos essas possibilidades e cada pessoa responder no seu tempo, tá? Como nós também. Você vai ver que tem pessoas adultas que digerem algumas informações com uma dada velocidade e outras com outra. É só isso, tá? As pessoas não deixam de se desenvolver. Elas só vão angariando desenvolvimentos que a gente acaba nivelando muitas vezes, às vezes em tempos distintos. Bom, aí em 96, então no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? A gente tem a LDB,
A LDB vem como um marco, como eu coloquei no outro vídeo, né? É importante, faz parte, a Lei de Diretrizes e Base, faz parte todo o processo da nossa profissão e dos fundamentos de ensino da pasta da educação. É importante ter um conhecimento a respeito dessa lei, então é importante que ela seja pega, seja lida, que você compreenda aquilo que está sendo lido, porque ela vai direcionar o seu trabalho enquanto profissional da área de educação. Se você não sabe quais são os seus direitos, você provavelmente vai ter bastante complicação para compreender os seus deveres dentro da nossa profissão, e isso não pode ocorrer, certo? Bom, e aí a gente tem também, a partir de 2014, o PNE. O PNE é o Plano Nacional de Educação. Ele vem com algumas normativas. Ele vem de 2014 até 2024, ele precisa ser implementado. Né? Normalmente, quando a gente trabalha com políticas públicas no nosso país, a gente não tira um plano, como por exemplo um plano tão imenso como é o Plano Nacional de Educação, com possibilidades também, né? E dentro de algumas outras vertentes ideológicas, tá? A gente não pode tirar um plano assim e não mensurar o tempo para a apropriação desse plano. A gente está falando de um território muito amplo. Quando você faz alguma mudança de currículo, por exemplo, dentro do seu município, quando há mudanças de currículo no seu município, né, o tempo de estudo daquilo, né, daquele plano, o tempo de realização, mas depois de conseguir fazer com que os profissionais também absorvam, ele precisa ser pensado para ser executado. No caso do PNDE, foi colocado de 2014 até 2024 a possibilidade dos governos se estabelecerem dentro desses planos. Esse plano, o que ele visa também em algumas situações. Então, assim, veja bem, se lá na Constituição Federal nós temos o pleno desenvolvimento da pessoa, né? A gente tem preparo para o exercício da cidadania e a gente tem a qualificação para o trabalho, no Plano Nacional de Educação nós temos uma reestruturação produtiva da educação, um processo de globalização dessa educação e, por fim, a gente não pode negar dentro do plano uma estrutura que é uma estrutura neoliberal, que busca, em especial, em vários momentos, tá? Mas isso também pode ser visto como um processo crítico, e aí cada um precisa tomar os seus posicionamentos críticos, lembrando que não somos pessoas neutras, né? Ele busca também um processo de neoliberalismo dentro, né, de fundamentar, pelo menos dentro de uma parcela que analisa e critica o documento, então qualificando a educação muito mais para o trabalho, né? E isso é motivo de crítica e ou de análise, e que nós que compomos a área da educação precisamos estar atentos e atentas, né? Mesmo que seja para compactuar com esse plano, é necessário que você tenha conhecimento dele, certo? Bom, dito isso, a gente entra um pouquinho nas discussões de leis de diretrizes e bases. Essas leis, elas são imprescindíveis para o profissional da educação, tá? Todo profissional é passível de erro, todo profissional é passível de repensar. Olha, me posicionei há 5 anos atrás de tal fórum. Claro que hoje, nesse contexto de mídia que nós temos, é muito mais difícil, né? As pessoas acabam pegando ou algum deslize seu, ou pegando alguma coisa que você pensou há 5 anos atrás e às vezes não conseguem trazer para a atualidade as suas possibilidades de mudança. E todas as pessoas são passíveis de mudança. No entanto, é imprescindível que mesmo com as possibilidades de mudança e mesmo com as possibilidades de falha que possamos ter enquanto humanos, ainda somos passíveis dessas falhas, se não teríamos o que é correto, né, como algo universal, o que a meu ver pode compactuar com uma violência muito grande para todo mundo, né? Mesmo assim, precisamos ter noção do que significam as leis de diretrizes e bases. A gente tem que conhecer essas leis. Então, é necessário que você, enquanto profissional da educação, tá, busque nas leis de diretrizes e base um aprofundamento maior do contexto da sua profissão, certo? A LDB, ela tem no número 4024, né, a gente começa, né,
com os princípios de liberdade e solidariedade humana. Aí, a gente tem em 71, na LDB 5.692, a unificação do primeiro grau em 8 séries e adequação à política socioeconômica e adequação por conta de um milagre econômico, que era a discussão ainda dentro de um processo de ditadura no nosso país. Né? Então você busca mais escolaridade e você tira o que eram chamados de exames de admissão, tá bom? Pois bem, na lei, na LDB número 9.364, né, você já começa a perceber que as leis de diretrizes e bases ganham um viés voltado para programas mundiais de erradicação de analfabetismo e acesso e permanência. Né? Nós tínhamos uma quantidade expressiva de pessoas que se encontravam numa situação de analfabetismo no nosso país, uma quantidade também irrisória em vários momentos, de acordo, né, dada a quantidade de população que nós tivemos, sempre foi bem alta, né? Uma quantidade muito grande de pessoas se encontravam no contexto de analfabetismo. Se você é uma pessoa um pouquinho mais velha, eu atualmente me encontro com 36 anos, por exemplo, né? E na minha família há pessoas que são analfabetas. Então, pessoas que se encontram numa situação da vida adulta e que são analfabetas, não tiveram a possibilidade de compor a educação, uma escola. Né? Significa que são pessoas que não vivem, que não são cidadãs? Não, mas é muito mais complicado, né, num território onde você é gerido por leis, por placas, por nome, né? Saber o nome, saber escrever, saber ler é imprescindível dentro da nossa sociedade, não é verdade? Isso faz com que essas pessoas sejam colocadas à margem, né, numa vulnerabilidade. Para tentar sanar um pouco esse problema, o nosso país criou o EJA, que é o ensino jovem adulto. Né? Atualmente a gente tem uma quantidade expressiva de pessoas que permanecem, foi uma criação para durar uma quantidade de tempo apenas, né? Então colocar essas pessoas que se encontram no analfabetismo dentro de um processo institucional e formal de educação e de ensino, né? E para depois ser rompido. No entanto, infelizmente, como algumas outras políticas, né, a gente percebe que essa política afirmativa, na verdade, acabou se tornando uma muleta que é imprescindível ainda no nosso país, dado que ainda temos uma vulnerabilidade do acesso às escolas, né, muito alta. Então, nós ainda temos pessoas, né, que se encontram, crianças, por exemplo, se encontram fora da escola ou com grandes dificuldades de permanecerem às escolas. E isso dificulta muito a dissolução do EJA. Hoje o EJA permanece em atendimento, muito atendimento por sinal, tá bom? Bom, como que vem tudo isso, né? Essa junção com os programas mundiais? A Declaração Mundial de Educação para Todos, por exemplo, de 1990, e o Acordo de Salamanca, em 1994. Nós precisamos seguir esses acordos internacionais, porque aí nós temos políticas públicas para além, muitas vezes, do território que você se encontra no seu município. Por exemplo, o seu município também acaba sendo, né, assinando esse acordo, porque a nossa federação assinou o acordo, esses acordos internacionais, tá bom? Para a erradicação de analfabetismo. Dado isso, aí o que a gente tem? Uma educação básica, na educação infantil, né, que ela é gratuita, aí ela é configurada dentro do município, tá bom? Ela é gratuita e não obrigatória, a não ser a partir dos 4 anos. Então, a partir dos 4 anos, ela se torna obrigatória. Infantil 1, infantil 2, por exemplo, na educação infantil. Né? A criança precisa já estar matriculada. Então, você fala, poxa, mas na creche? A creche cabe ao município disponibilizar vaga. Então, o município precisa ter vaga para todas as pessoas que querem ser atendidas com creche, com uma idade de 4 meses, se não me engano, até o período, né, que ela fica ali na creche, na educação infantil, para então chegar no infantil 1 e 2. Porque aí você tem o maternal ali, você tem maternal 1 e 2. Eles são obrigatórios? Eles não são necessariamente obrigatórios para aquela criança. No entanto,
é obrigação do município ter as vagas para atender qualquer pessoa responsável por uma criança naquela idade que queira colocar a criança no espaço escolar formal, certo? Então essa é a primeira questão. E aí a gente tem o fundamental, que aí ele é obrigatório, né? E ele se perpassa, fundamental 1, fundamental 2, o ensino médio, né? Tudo isso a gente tudo isso está munido de legalizações, de legalidades, né, e de políticas públicas afirmativas para que ocorra. Então também cabe, por exemplo, ao município buscar informar a população das escolas que existem, da quantidade de vaga, fazer o levantamento para ver se a quantidade de vaga está de acordo com a quantidade de criança que tem naquele dado município, tá? Então, por exemplo, quando há uma expansão na cidade, e aí cria-se um novo bairro, né? Ou se expande um novo bairro, coloca um conjunto habitacional em algum espaço. É necessário que a cidade priorize absolutamente todas as frentes que são obrigatórias de se pensar enquanto vida. Tem que ter um postinho, tem que ter uma escola, por isso surgem novas escolas, né? Porque surgem novos locais para serem habitados, certo? E aí a gente tem também o ensino superior, que também tem suas legislações, tá? Dito isso, né, vamos então para o sistema educacional a partir desse contexto da LDB. Né? Então, por exemplo, a gente tem um processo de ensino e aprendizagem que ele é sistematizado. Ele está dentro de parâmetros específicos. Quais seriam esses parâmetros? Então, a gente fala assim, é um processo de ensino e aprendizagem. Vai para a escola que você vai aprender. Eu vou aprender o quê? Eu vou aprender como? Eu vou aprender a partir de quê? De quem? Quando? Tudo isso. O tempo, o espaço, o local, se a quantidade de merenda, quanto custa cada aluno, cada aluna. Tudo isso precisa ser pensado dentro do ensino. Então, assim, é um espaço muito amplo, né, para a gente falar desses fundamentos todos que visam acolher aquele indivíduo, aquele sujeito que se tornará cidadão ou cidadã, tá bom? E aí a gente tem parâmetros específicos como currículo, as disciplinas enquanto matérias, as metodologias, tá? Os objetivos, a avaliação, planejamento, tudo isso quando você se torna um profissional da educação de base, né? Então você vai entrar numa sala de aula, né, desse profissional que a gente está falando, irrelevante se ele está no ensino superior, irrelevante se ele está na educação infantil, né? Você tem que seguir esses parâmetros todos, porque eles são específicos e imprescindíveis, inclusive enquanto registro. Os registros são muito importantes. Né? Se eu estou na educação infantil, é só um tipo de registro? É um tipo de registro. Né? No ensino médio é outro, na educação superior é outro. No entanto, todos eles existem, são documentos oficiais que o professor e a professora realiza, né? Desde a falta até os conteúdos programáticos que são realizados, quais vão ser os materiais utilizados, como se deu, se aconteceu alguma coisa, as respostas, o processo avaliativo, ele é importante nesse sentido, tá bom? E a gente precisa realmente seguir essa cartilha de parâmetros. A gente pode questionar? Pode. Pode ser que haja mudanças? Claro que pode. Acabei de mostrar para vocês que o processo histórico está sempre aí sendo questionado e renovado, porque a nossa sociedade ela não é travada, né, e ela não é a mesma que 10 anos atrás. Então, nada impede que a nossa sociedade daqui 10 anos seja outra e priorize outros parâmetros. Isso também precisa ficar muito claro, né? Eu não nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não dá para ser assim na educação, ao contrário. Sempre a gente tem a presença de jovens, de crianças que estão trazendo outras visões de mundo e precisam ser contempladas, precisam ser avaliadas, né? E elas têm o seu valor. Então elas precisam ser valoradas também por nós. Não adianta só acreditarmos que temos um conhecimento imenso e que vamos chegar e colocar lá como se fosse um copinho d'água. Isso não vai acontecer. Essas crianças vão nos questionar, elas têm o direito desses questionamentos e nós temos o dever de compreender o que está sendo questionado para ver a validade daquela questão e a legitimidade que é dada àquele sujeito, certo? Quem consegue sustentar esses parâmetros específicos e todo o processo de ensino e aprendizagem? A LDB. Por isso ela é importante.
Por isso ela é importante, tá bom? Bom, aí a gente tem um sistema de ensino, né? Que, como estudante, com o estudante, percorre o sistema educacional como um todo. E você tem, por exemplo, séries anuais ou períodos semestrais. Você está numa universidade, por exemplo, as universidades começaram a realizar, de uns anos para cá, a mudança de matérias anuais para matérias semestrais, e às vezes é matéria 1, 2, 3, na é verdade, você faz didática 1, didática 2, didática 3, né? Num exemplo. Então é isso que acontece. Você tem ciclos. Então, por exemplo, o EJA, ele é trabalhado um semestre, um ano, diferente do ensino regular. Só que você também tem pessoas que podem adentrar o EJA e pessoas que não podem. Então, para tudo isso, há normativas. Então, dado o local de trabalho que você esteja ou que você queira estar, você precisa ter uma noção de quais são as ferramentas que podem ser utilizadas, metodologias. Então, tá tudo ali. Você precisa ter o acesso a esses documentos, certo? Bom, aí a gente tem a educação básica, né? Uma formação, então, que ela é comum, indispensável para o exercício da cidadania. E é ali que se fornece meios para que se possa progredir no trabalho e nos estudos. Veja bem, vou falar de novo. A educação básica, ela é uma formação comum. Comum. A educação básica da minha cidade, ela é uma formação comum a uma cidade. Eu estou no interior de São Paulo, né? E sou professor aqui, mas, no entanto, né? Se eu estivesse no interior do Rio Grande do Sul, a base de cidadania, ela precisa ser comum para o exercício da cidadania, porque todas as pessoas nesse território são brasileiros e brasileiras, certo? Então, isso precisa ficar muito claro. Não significa que você vai ignorar os contextos regionais, tá bom? Você vai utilizar sempre os contextos regionais, mas indispensavelmente a formação é comum, tá? Porque eu vou gerar um cidadão e uma cidadã. Tá? São características que nós temos estabelecidas do que vem a ser o cidadão e cidadã aqui no país. E isso precisa ficar muito claro, tá bom? Dentro dessas questões todas de cidadania, a partir do momento que você se compreende enquanto cidadão e cidadã, que você compreende o que significa tudo isso, que a gente começa a progredir e pensar as áreas de trabalho e estudo. Então, as áreas de trabalho no contexto de mercado, por exemplo, e de estudo no contexto de ciência. Então, não é isso à frente da cidadania, é a cidadania à frente da possibilidade de trabalho e estudo. A ordem altera o produto, certo? Isso tem que ficar muito claro, tá bom? Porque há uma diferença entre você colocar como imprescindível o mercado de trabalho, por exemplo, ou como você colocar como imprescindível para o mercado de trabalho a cidadania. E, usualmente, de uns tempos para cá, tudo isso tem se misturado um pouco e temos que ficar de olho enquanto profissionais da educação, tá bom? O sistema de ensino, então, ele pode ser federal, estadual ou municipal, como tudo, todas as coisas, todas as outras leis, né, de existência no nosso país, tá bom? Então, assim, no que diz ao contexto federal, você vai ter universidades, institutos, né, às vezes algumas escolas, mas elas acabam sendo um pouco mais raras, né? No contexto estadual, o leque é muito amplo, porque você tem, no contexto estadual, uma amplitude muito maior, o Estado acaba tendo a possibilidade de gerir e administrar, muitas vezes, vários outros locais, né, e seriações, mediações nesse sentido. E no contexto municipal, você tem a educação infantil, né, na maioria das vezes ela é do estado do município, mas em alguns municípios às vezes você tem também a continuidade, tá bom?
para um ensino superior, por exemplo. Algumas cidades têm faculdades, certo? Então, é possível. A questão é, você precisa ter verba e você precisa ter mão de obra para trabalho dentro do contexto de educação. Então, quanto maior a população, por exemplo, de uma cidade, mais pessoas formadas em áreas de licenciatura precisa existir, porque provavelmente maior a quantidade de escolas que existirão. Senão a gente não tem trabalhador nessa área. E é uma área obrigatória. Sendo uma área obrigatória, você precisa fomentar mais a área da educação. No entanto, e a gente vai caminhando para o final, tá bom? Qual é o nosso maior empecilho? São as verbas. São as verbas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Plano Nacional de Educação, do PNE, né, ele é 13.005, né, 13005 de 2014, a gente está falando de orçamentos que vão ser investidos ou pela federação, por conta do PIB, sei lá, 10% do PIB, né? De onde vai vir tudo isso? E como que a gente vai gerir um sistema, né, de fundamento de ensino, então um sistema educacional, né, que ele é tão amplo e tão misto. Ele é do município, ele é do estado, ele é federal. De onde vêm essas verbas, como saem essas verbas, tudo isso que acontece, como que elas chegam até nós, por exemplo, enquanto salário, qual é o nosso piso, se existe um teto, ele é respeitado, o Conselho Municipal de Educação, ele existe também fundamenta a educação, o Conselho Estadual, né, também, e aí a gente depois tem o MEC, né? Então eu vou trazer para vocês, para a gente terminar, um pouquinho da discussão dos orçamentos, porque senão fica tudo muito longe, ou tudo muito bonito, né? Desenhado, mas não necessariamente implementado. E é importante essa implementação, então é necessário que também tomemos cuidado dentro das educações, da educação básica e do sistema de fundamento de ensino, né, para termos uma noção maior no quesito verbas, tá bom? Atualmente, a gente tem um contexto de Constituição que prevê e obriga os municípios, por exemplo, a destinar 25% de seu orçamento à educação. Que orçamento é esse? São os impostos. Os impostos de uma cidade. O município é uma cidade, né? E aí, os impostos dessa cidade, não apenas, né? Calma que depois o pessoal da geografia vem e rebenta, né? Mas assim, os impostos desse município, então assim, de quais cidades esse município tem atendido? Às vezes é uma cidade que atende uma região, tá? E aí ele precisa necessariamente entregar 25% do seu orçamento para a pasta da educação, para a Secretaria de Educação fazer a manutenção e os investimentos necessários, né, dentro das escolas, cursos, enfim, aí uma infinidade que teríamos que ser contemplados com uma discussão de Secretaria de Educação, tá bom? Antes essa verba era de 18%, né? Mas por conta de medidas para sanar vários conflitos que nós temos na educação, né, aqui no nosso país, né, essa verba, uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95 estabeleceu uma lei, né, e nessa lei foi priorizado 25% do orçamento municipal para a educação, né, com a prioridade no ensino fundamental e educação infantil, porque a prioridade é no atendimento do ensino obrigatório. Se é obrigatório, quem tem que manter, de acordo com a formação que nós temos, né, representativa no nosso país, nesse caso são os municípios. Você fala, pô, mas nem todo município talvez consiga atingir uma verba ou tenha um orçamento em impostos que seja passível de passar os seus 25% para a educação. Aí você fala, é verdade. E essa lei também priorizou essas questões. E a gente também vai falar um pouquinho disso. Porque quando não é possível que isso ocorra, né, os municípios já têm a possibilidade de pedir à União Federal. Então, vem uma verba da União para que se componha e se concretize esses 25% quando a cidade não é uma cidade que a gente chama de rica. Né? A gente fala, essa cidade é rica, ela consegue fazer um investimento. Né? Eu vou priorizar um local que tenha uma quantidade menor de possibilidade de manter, né, a educação.
a educação, ela é direito constitucional, assim como a saúde, assim como a moradia, né? Assim como o alimento. É que às vezes a gente acha, fala, poxa, mas olha, o Estado não é obrigado a fazer. Ele é. Ele é. O Estado é obrigado a te entregar e te dar condições de uma educação de qualidade, de uma moradia de qualidade. Né? E isso não é vergonha nenhuma para quem utiliza esses serviços. É um orgulho utilizar esses serviços. Né? Porque a gente mostra que a gente consegue gerir a nação inteira. Porque senão, qual o motivo do Estado, não é mesmo? E assim, como vai se dar todas essas questões? Né? Quem vai, se você não tem o ensino adequado para questionar tudo aquilo que está sendo colocado, o que a gente faz? A gente entra num buraco, não é mesmo? Bom, para que tudo isso ocorresse, né, a gente também tem, e foi motivo, inclusive, de votação, né, nesse último mês, o Fundeb. O que é o Fundeb? O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Aí você fala, poxa, quando não tem a verba, então você tem o Fundeb e você tem a possibilidade de utilizar o Fundeb e deve utilizar, né, primeiro, para gerar valorização para o profissional da educação, porque é importante, é um profissional de base, bem como os profissionais, por exemplo, que se encontram no SUS. São profissionais de base que vão trabalhar diretamente com a maior parcela da população. E a população precisa ser resguardada, senão não há cidadania, certo? Olha só, aí você inverte tudo aquilo que a lei colocou como obrigatório, como constitucional, não é mesmo? E aí você tem, qual que é a intenção desse Fundeb? Então, que ele vem em 2007 para substituir o Fundef, tá bom? Você tem uma distribuição igualitária dos recursos conforme o número de alunos matriculados. Então, quando não atinge um mínimo nacional, né, quando você tem, então você faz uma distribuição desse orçamento de forma igualitária. Então, cada aluno vai ter um dado valor, né, porque é um investimento naquele corpo, para que se torne cidadão, para que se torne cidadã. E aí, quando a quantidade, o número de matriculados ou matriculadas, né, e o valor para chegar nesse valor do aluno, né, da aluna, ele não é atingido, aí você tem o Fundeb que dá conta, né, porque é a união completa. Então, quando um município, né, qualquer município do nosso país, né, traz, olha, a gente não está com verba mínima, a gente não tem condições, a gente não consegue mexer na educação. Qual a pergunta que você, como cidadão, pode fazer e deve, como profissional da educação, fazer? Onde se encontra essa verba? Cadê essa verba? Porque essa verba vem, ela chega. E é obrigação do município colocá-la na educação básica. Não é um questionamento do município. Um gestor e uma gestora de município em nenhum momento pode questionar isso com sua população. Entenderam? 25%, porque senão nós não temos educação. É necessário, é lei, é direito. É direito da população ter os 25% do orçamento colocados na educação. O município precisa priorizar a obrigatoriedade do ensino, porque senão, qual o motivo de termos municípios ou gestores? Então, isso precisa ficar claro para o profissional da educação, isso precisa ficar claro para a população, para que assim tenhamos a possibilidade de atuar enquanto profissionais num espaço que contemple a possibilidade de ensino. Como que vamos discutir fundamentos de ensino se nós não tivermos verbas para isso? Então, na educação infantil, os brinquedos, as salas, a manutenção de livros, tudo isso gera um custo. Quem vai arcar com este custo? A população arca, porque o imposto é dela. Então, é um imposto que retorna para a população, como todos os outros deveriam retornar, não é verdade? E aí você tem, a União, ela nunca vai investir menos que 18%. Então, veja, ela vai realizar um investimento.
É claro que estou falando aqui no caso do Brasil, né? E aí nós temos especificidades, mas que seja, elas existem, mas existe uma lei. Não podemos perder esse direito. Dado isso, né? E aí finalizando a nossa discussão aqui de fundamentos do ensino com essas questões de verbas para a educação, vale lembrar, olha só, o capítulo 3, né, da educação, da cultura e do desporto, a seção 1, ela vem com uma seçãozinha da educação. E aí lá no artigo 212, tá escrito assim, ó. Eu escrevi aqui, vamos ver se eu consigo ler minha própria letra, tá? Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208 serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e de outros recursos orçamentários. Isso significa que alimentação e assistência à saúde estão num patamar muito próximo da educação, mas em nenhum momento as verbas da educação podem ser alocadas para a saúde ou para a assistência à alimentação. Por quê? Porque elas também vão ter as suas legalizações estabelecidas, suas normativas estabelecidas, suas bases estabelecidas. E ali nós também não podemos mexer enquanto profissionais de educação ou gestores, vai saber como que vai se dar a vida do profissional de educação, porque é amplo a possibilidade, né, de trabalho nessa área, mas em nenhum momento você pode mexer na verba da educação e tentar alocá-la para um outro espaço. Mas o município, ou o estado, ou a própria federação não tem autonomia? Ela tem. Os espaços, eles têm autonomias para a gestão, mas mesmo assim, ele não pode ir contra uma Constituição. A nossa autonomia, em nenhum momento, pode ser uma violência, né? Ou o que aqui no Brasil também é muito chamado de pedaladas fiscais, né? Quando você começa a mexer muito dinheiro de um lugar para o outro, sem colocar o dinheiro que foi passado a você ou trazido a você por imposto, como estabelecido para dado orçamento, para dada pasta. Então, assim, por que isso é importante? Porque sem essas explicações, a gente ficaria muito vago na nossa profissão. E os fundamentos de ensino para a pasta de educação, né, poderiam não ser contemplados. Então, é importante, enquanto profissional da educação, termos a noção desses contextos, tá bom? E dessas leis, né? Bom, eu fico por aqui. Eu vou deixar uma questão como atividade para ser entregue no meu e-mail institucional, tá bom? E depois, qualquer coisa, escreva a questão no link do vídeo, certo? A pergunta que eu coloco, a atividade que eu coloco como conclusão dessa disciplina, para a gente dialogar um pouquinho melhor, é: a população de travestis e pessoas transgêneras, né, e transexo no nosso país é socialmente afetada perante as questões de educação. Né? Essa população costuma ter um baixo grau de ensino comprovado e é, na maioria das vezes, extremamente hostilizada nos ambientes de ensino, desde o ensino básico até o superior, quando chegam a tal. A gente tem alguns dados que a população trans do nosso país significa, né, em termos de porcentagem, 0,02% da comunidade que consegue entrar no ensino superior, por exemplo. Tá? E nós temos um dado de evasão escolar muito alto da população. Se eu não me engano, mais de 80% evade a escola. Então, sai da escola em momentos obrigatórios de ensino. O que eu coloco para vocês como questão é: evidencie os princípios e fundamentos do sistema educacional que não estão sendo respeitados frente a tal população. E eu quero a justificativa da sua resposta a partir da Constituição Federal e da LDB. Tá? Eu vou escrever essa questão. Você pode voltar ao vídeo também para escutá-la de novo, né? Mas fica aí como atividade, tá bom? Eu gostaria de agradecer, obrigado
permanência aqui no vídeo e aguardo a atividade de vocês, tá bom? Tchau, tchau!